Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais intensas e, por que não dizer, perturbadoras de toda a Bíblia, Gênesis 19. É uma narrativa que, olha, força a gente a encarar de frente a realidade do juízo divino, mas que, ao mesmo tempo, revela uma misericórdia surpreendente nos lugares mais sombrios que se possa imaginar. Essa é a grande questão, né? Uma pergunta que ecoa através dos séculos e que a história de Sodoma e Gomorra responde de uma forma, assim, avassaladora. É uma análise bem crua sobre qual é o ponto de ruptura de uma sociedade e o momento em que a intervenção divina se torna, de fato, inevitável. Então, para a gente desvendar essa história tão complexa, vamos seguir 5 passos. Primeiro, a gente começa com aquele encontro tenso entre anjos e homens. Depois, vamos acompanhar a fuga desesperada da família de Ló, para então testemunhar a destruição catastrófica. Aí, vamos encarar o legado sombrio dessa tragédia. E, por fim, descobrir as lições poderosíssimas que essa história antiga tem para nós hoje. Ok, vamos lá. Nossa jornada começa num cenário de caos prestes a explodir. 2 visitantes celestiais chegam numa cidade que está à beira do colapso moral, um lugar onde a corrupção já tinha virado a regra do jogo. O que a gente vê aqui é muito mais do que só uma questão de boas maneiras, sabe? De um lado a gente tem o Ló, que arrisca simplesmente tudo para proteger seus hóspedes. É um ato de justiça, de honra. Do outro, uma multidão inteira consumida pelo ódio que não vê o estrangeiro como um ser humano, mas como um objeto para satisfazer seus piores desejos. Essa divisão revela o coração da cidade. E olha, não vamos nos enganar. Não era um grupinho de baderneiros, não. O texto é muito claro. Jovens e velhos, todo o povo. A corrupção era total. Uma praga que tinha infectado cada geração, cada cantinho daquela cidade. E é aqui que a gente vê o quão fundo a podridão de Sodoma tinha penetrado. No desespero, Ló faz uma oferta impensável. É um reflexo terrível de uma cultura que desvalorizava completamente as mulheres. Isso mostra como um ambiente tóxico pode distorcer nosso senso de certo e errado, nos levando a soluções desesperadas e francamente imorais. Aquela noite de terror dá lugar a um amanhecer de urgência. Um aviso divino é dado, uma chance de escapar. Mas a pergunta é, será que a família de Ló, já tão mergulhada na cultura de Sodoma, ia conseguir ouvir? Para a gente entender por que fugir era tão difícil, precisamos falar de um negócio chamado assimilação cultural. Imagina só, viver por anos num lugar. Seus amigos, seus negócios, sua casa, tudo está lá. Sodoma não era só um lugar ruim, era o lar deles. E essa conexão, essa familiaridade toda, era como uma corrente poderosa, muito difícil de quebrar. E aqui, a tragédia fica ainda mais profunda. O aviso desesperado de Ló, um apelo para salvar as próprias filhas, é recebido com zombaria, com deboche. Os genros dele, completamente seduzidos pela cultura de Sodoma, simplesmente não conseguiam enxergar o perigo. Para eles, o juízo era só uma piada de mau gosto. E o mais chocante de tudo é que até mesmo Ló, o homem justo da história, hesitou. As raízes que ele tinha fincado em Sodoma eram tão profundas que foi preciso uma intervenção divina, literal, para arrancar ele de lá. Ele não se salvou, ele foi salvo. E esse, gente, é o coração da história. No meio do fogo e da fúria, a salvação não vem por mérito, mas por pura graça. A mão da misericórdia se estende e puxa Ló e suas filhas das chamas, não porque eles eram perfeitos, mas porque Deus é misericordioso. E agora, o momento que todos temiam. O aviso foi ignorado, a misericórdia foi estendida para quem aceitou, e o juízo finalmente chega. Uma cena de destruição que ecoaria por toda a eternidade. O céu se abre, mas não com chuva, com fogo e enxofre. Uma tempestade de fúria divina consome as cidades da planície. Isso não é um desastre natural. É a consequência direta e terrível de uma maldade que chegou ao seu limite. No meio desse caos todo, uma tragédia pessoal acontece. A esposa de Ló olha para trás. E não foi um olhar qualquer, foi um olhar de saudade. Um coração dividido entre a salvação que estava na frente e a vida que ela estava perdendo para sempre. E nesse ato de desobediência, ela se torna um monumento de sal, um aviso eterno. Séculos depois, o próprio Jesus ia usar essa imagem. Lembrem-se da mulher de Ló, ele diria. É uma advertência atemporal contra o perigo de um coração dividido, de se apegar ao mundo que está passando, em vez de abraçar o futuro que Deus oferece. As chamas se apagaram, a fumaça se dissipou,
Mas a história está bem longe de terminar. Para os sobreviventes, a destruição física deu lugar a uma batalha ainda mais profunda, a luta pela sobrevivência moral num mundo em ruínas. Isolados, aterrorizados, Ló e suas filhas carregam as cicatrizes de Sodoma. O medo e o desespero os levam a um ato de incesto, uma solução totalmente distorcida que nasceu de uma mentalidade moldada pela corrupção que eles tinham testemunhado. A destruição de Sodoma não acabou com o fogo. Ela continuou queimando na alma dos sobreviventes. Enquanto a fumaça da destruição sobe aos céus, Abraão observa de longe. Ele tinha intercedido, tinha implorado por misericórdia. E no meio daquela desolação toda, a oração dele foi ouvida. Ló foi salvo, não por justiça própria, mas porque Deus se lembrou da fé de um amigo. Das cinzas de Sodoma surgem lições que o tempo não pode apagar. Vamos agora extrair a sabedoria eterna dessa história, para que a gente possa aprender com seus triunfos e também com suas tragédias. Essa história nos desafia a viver de um jeito diferente, né? A praticar uma hospitalidade radical, abrindo nossos corações e lares para quem precisa, a nos mantermos firmes contra a corrente da cultura, sem nos deixar levar pela corrupção, a confiar desesperadamente na graça de Deus, sabendo que somos salvos não por nossas obras, mas por sua misericórdia, e, claro, a deixar para trás o passado que nos prende e a reconhecer que nossas escolhas têm consequências que duram. E quando a gente pensa que a história termina em vergonha e desespero, Deus nos surpreende. Da linhagem de Moabe, fruto de uma noite de pecado, nasce Ruth, uma mulher estrangeira, uma viúva, que pela graça de Deus se torna parte da linhagem do próprio Messias. É a prova definitiva de que Deus pode transformar as histórias mais sombrias em obras-primas de redenção. E assim, a antiga história de Sodoma nos deixa com uma pergunta muito urgente para os nossos dias. Onde é que a gente vê essa tensão entre a justiça e a misericórdia de Deus no nosso mundo? E mais importante, como nós somos chamados a ser agentes da sua misericórdia em meio a um mundo quebrado, apontando para a esperança da redenção que pode nascer até mesmo das cinzas.